algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Bem, comentando essa questão sobre o suicídio, essa questão 957 de O Livro dos Espíritos, Emmanuel escreveu esta página também intitulada Suicídio, na qual Emmanuel, em linhas gerais, ele faz uma análise da problemática, da questão do suicídio, das consequências do suicídio. Ele diz o seguinte: no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, né? Da moléstia, da doença mental muitas vezes, né? Da moléstia, porque às vezes uma pessoa insana, não é? O doente mental, ele não tem lucidez, e muitas vezes ele não sabe o que está fazendo, não é? O ignorante, por exemplo, aquele que é muito ignorante, ele tem, vamos dizer assim, os seus atenuantes ou as suas atenuantes, não é? Emmanuel diz então que no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. É o arrependimento, é o sentimento de culpa, é aquela falta de auto-perdão. Então a pessoa, com o passar do tempo, o espírito, com o passar do tempo, ele reconhece, não é, a sua revolta, a sua rebeldia diante da vontade de Deus, porque muitas vezes lhe faltou aceitação da prova, aceitação das dificuldades. Emmanuel diz assim: atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, ou seja, de culpa, de remorso, de arrependimento, de tristeza, não é? Porque o suicida também, muitas vezes, ele age por egoísmo, não é? Porque ele não pensa no sofrimento que ele vai causar, não é? Por exemplo, um pai de família comete o suicídio, não é? Ele não pensa no trauma que ele vai criar nos filhos, não é? Deixar a esposa sozinha, lutando com a família, na tristeza, ou até na doença que ele vai gerar na sua mãe, já velhinha, no seu pai, já velho, idoso, doente, muitas vezes. Ele não pensa nisto, não é? O suicida muitas vezes está pensando em resolver, imaginando, né, que vai resolver o seu problema, o seu problema. E nós precisamos estar sempre muito vigilantes a esse respeito, porque os espíritos infelizes, os que querem o nosso sofrimento, os espíritos que querem a nossa desventura, a nossa derrocada moral, eles podem, às vezes, nos inspirar ideias suicidas. Eles podem nos assediar, nos inspirar ideias suicidas. Não, eu vou colocar um ponto final nisso tudo. Ninguém coloca ponto final assim, não é?
Todas as coisas necessitam, entre aspas, serem encerradas pelo amor e não pela violência. Nada se encerra pela violência, não é? A violência desencadeia acontecimentos e consequências. A violência não encerra uma violência. Ninguém combate ódio com ódio, não é? Ninguém combate fogo com fogo, não é? Você não vai combater fogo jogando gasolina, jogando querosene. Então, Emmanuel diz o seguinte, olha, contudo os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual ou perispírito, com impositivos de reajuste em existências próximas. É o que o Chico Xavier nos ensinava. Às vezes aquele que dá um tiro no peito, ele reencarna com problemas cardíacos, não é? Aquele que dá um tiro na cabeça, ele reencarna com problemas mentais, não é? Aquele que às vezes bebe veneno, ele pode desenvolver um tumor, ele pode desenvolver um câncer. Aquele que se atira de uma grande altura, ele pode vir paraplégico, tetraplégico, com problema nos movimentos, e vai por aí afora. Aquele que desencarna por asfixia, ele pode ter um problema na medula, ele pode ter dificuldades respiratórias, porque ele lesa o perispírito, não é? Ele lesa o corpo espiritual. E nós sabemos que o corpo espiritual é matriz do corpo físico. Quando ele voltar à Terra, ele vai vir doente, não é? Porque ele provocou em si mesmo essa doença. Como dizia Chico Xavier, o Chico dizia assim, olha, o espírito, ele volta para o mundo espiritual como ele estava na Terra. Ele volta para o mundo espiritual como estava na Terra. E depois ele volta para a Terra como ele estava no mundo espiritual. Se ele estava doente no mundo espiritual, ele reaparece doente na Terra, necessitando tratamento. E muitas vezes, se ele estava doente aqui na Terra, com um problema qualquer, ele volta para o mundo espiritual, ainda necessitando de cuidados. E muitas vezes até de cuidados médicos, para que ele possa se recuperar e se restabelecer completamente do outro lado da vida. É assim, diz Emmanuel, que após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhe reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremonstrando a expiação a que se acolhem. E Emmanuel cita aqui vários exemplos. Os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras, experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo
E os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Isso em linhas gerais, não é? Então vejamos como Emmanuel ampliou o que os Espíritos disseram aqui, as consequências, não é? Além das consequências psicológicas, das consequências morais, as consequências perispirituais, as consequências extrafísicas, gerando depois consequências físicas. Segundo tipo de suicídio, diz Emmanuel, direto ou indireto, surgem as distornias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção. Quer dizer, precisa da medicina, não é? Missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos, de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que disponham. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que neles aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Então é o que Emmanuel nos diz, o suicídio não se justifica. Ninguém coloca ponto final na existência. A vida prossegue. Não é? E o suicida, ele vai sofrer as consequências, não é? Tem atenuantes, tem agravantes, mas ele vai padecer as consequências, a culpa, o remorso, vai pensar na família em sofrimento, aquilo vai gerar para ele muito desapontamento, muita amargura no mundo espiritual. Então, que ninguém jamais pense em suicídio, e vamos orar pelos suicidas para que Jesus dê a eles muita força para que eles possam se levantar. Muita paz, até o nosso próximo encontro.